errado quanto à palavra. Doutrinas erradas, doutrinas até de feitiçaria, de coisas erradas, completamente contrárias à Bíblia, que estão entrando na igreja. E as pessoas dando uma adaptada, né? Para poder, de alguma maneira, se tornar adequado a essas coisas que estão acontecendo nos nossos dias, gente. Então, tem muitos falsos ensinamentos, doutrinas erradas, que acabam influenciando a teologia da igreja. A igreja, a verdade é que hoje a igreja está cada vez menos estudando a palavra. Antigamente os crentes liam a Bíblia, tinha escola dominical, tinha uma série de coisas que não tem mais hoje. Cada vez mais os crentes estão achando que podem ter uma vida longe da igreja. E tem muita gente aí dizendo, olha, a igreja não é importante. Gente, é claro que é importante. Se você não vai à igreja, você não ouve a palavra, você não cresce na palavra, você não aprende a palavra, você se torna uma presa fácil para o diabo. A igreja é fundamental, a igreja é o projeto de Deus, a igreja é do Senhor Jesus. Então o inimigo está cada vez mais querendo levar os crentes para longe da igreja. Por quê? Porque uma pessoa que fica só ouvindo pela internet, ela não sabe discernir entre o certo e o errado. Ela não recebe as doutrinas e os ensinamentos bíblicos de maneira que ela possa discernir o engano. E cada vez mais você vê crentes caindo em contos do vigário, porque estão longe da palavra. Mas o engano também vem em falsas expectativas, gente. Falsas esperanças dentro da igreja. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, entrou dentro da igreja um espírito de ganância. As pessoas só estão falando agora de como ganhar dinheiro, de como, sabe, os púlpitos estão sendo tomados por pastores que estão deixando de pregar a Bíblia para pegar uma teologia de coaching. Infelizmente isso é verdade. Olha, aqui eu quero diferenciar claramente o verdadeiro coaching. O verdadeiro coaching a palavra coaching significa o quê? Treinador. Então é um camarada, por exemplo, que vai ensinar como você pode ser um melhor profissional. Tá tudo certo isso. Agora, hoje, o que você está percebendo é que as igrejas estão começando a querer trazer o coaching para dentro da Bíblia, para dentro da teologia. A Bíblia usa um versículo bíblico e aí depois fala um monte de bobagem. Inclusive tem um monte de coachings aí dizendo, não, você não precisa ir à igreja. Igreja é você na sua casa. Eles não querem saber se você vai ter um compromisso com Deus, se você vai ter um compromisso com a palavra. Eles querem que você siga o que eles têm para dizer e acredite nas lorotas que eles contam para te ensinar a ganhar dinheiro e ficar rico. E a grande maioria não fica. E quem acaba ficando rico, sabe quem são eles? Por quê? Porque eles estão ali simplesmente disseminando mentiras e usando a Bíblia para pegar os crentes. Porque o crente fala, usou a Bíblia, então bastou usar a Bíblia, está tudo certo. Mas não tem filtro. Sabe, não confere como os bereanos, a Bíblia diz, não é? A Bíblia diz que os bereanos conferiam tudo com a Bíblia. Gente, tem hoje, a Bíblia é clara, aquele que deseja ficar rico, arma ciladas para a sua vida. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso querer prosperar? Não estou dizendo isso. Eu quero que você queira prosperar, mas como que você vai prosperar? Buscando trabalhar, ser excelente no que você faz, sendo honesto no seu trabalho e sendo fiel a Deus, porque Deus haverá de te abençoar em tudo que você fizer. Na Bíblia existem muitos homens que prosperaram e cresceram por conta da fidelidade a Deus. Mas o que está acontecendo hoje, gente, no meio da igreja, é que estes camaradas que não têm compromisso com Deus, que não têm compromisso com a igreja, que não têm nem entendimento da palavra, estão ditando as regras. E os crentes estão caindo nessa coisa, esse é um espírito de engano no meio da igreja, gente. Então cuidado com as falsas esperanças. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você não tem que buscar o dinheiro, você tem que buscar ser um instrumento de Deus para a sua glória. E fazer tudo que você for fazer com excelência. Fazer tudo para a glória de Deus. E naturalmente a palavra de Deus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas não, hoje na igreja os pastores, eles têm que ensinar a palavra e ainda têm que ficar corrigindo os erros
não é? Desses camaradas que ficam jogando espírito de engano para dentro dos crentes, e os crentes, quanto menos vão para as igrejas, quanto menos buscam a palavra, quanto menos são mentoreados, mais eles estão suscetíveis aos enganos desses camaradas que estão por aí. Então, falsas esperanças que levam as pessoas a buscarem aquilo que não deve ser buscado. Jesus deixa claro: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Me mostre algum texto da Bíblia que Jesus manda alguém buscar ficar rico, gente. Então eu fico pensando, a pessoa, olha que sutil que o diabo faz, porque as pessoas usam a palavra, mas estão ensinando as pessoas a buscar exatamente o contrário daquilo que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia diz que você tem que buscar a Deus, que você tem que buscar ser instrumento para a glória de Deus, viver uma vida de integridade, de bom testemunho. Claro que Deus vai te abençoar, claro que Deus vai suprir. A Bíblia nos ensina a orar pedindo a Deus o pão nosso de cada dia. O que eu estou dizendo é a ênfase e a sutilidade do engano, é que eles vão usando a palavra e tal, e daqui a pouco eles vão tirando o crente do foco verdadeiro dele para só pensar nas coisas dessa vida. Jesus disse que aquele que não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. A Bíblia é clara: o dinheiro não pode ser o fim. Ele pode ser um instrumento para fazer uma coisa boa. Você pode usar o dinheiro para coisas maravilhosas, para investir na sua família, para você poder ter coisas que te tragam conforto, alegria, para ajudar a obra de Deus. Dinheiro não é um problema, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então, gente, isso tudo é espírito de engano, e muitas vezes as igrejas estão, até mesmo pastores, estão caindo nessa coisa. E o que está acontecendo hoje no meio do mundo cristão é que essas falsas doutrinas, elas entram pela internet, e sobretudo pessoas que não têm um pastor, pessoas que não têm uma mentoria, que não têm ensinamento bíblico, se tornam presas fáceis para esses espíritos de engano. Falsas realidades. Olha, gente, quando você vê hoje a maior parte dos filmes, os blockbusters, os filmes que mais vendem, são filmes de quê? De feitiçaria, é de vampiro, é de Harry Potter, é de Crepúsculo, são filmes de demônios. Por quê? Porque quanto mais as pessoas começam a se envolver com esses espíritos de engano, mais eles vão ficando fechados para a fé, passam a acreditar na ficção. E essa ficção muitas vezes ela retrata a própria realidade, e ao mesmo tempo ela vai ficando fria com as coisas espirituais, já não crê nos dons, já não crê nas manifestações de Deus, já não crê no poder de Deus, gente. E isso tudo faz parte deste tempo, o tempo de engano. E cada vez mais, gente, cada vez mais Satanás está querendo tirar as pessoas da realidade verdadeira para criar uma realidade fictícia. Até essa questão do metaverso, muita gente me pergunta: pastor, o que você acha do metaverso? Gente, eu não sou contra o metaverso, da igreja entrar no metaverso, não entrar. Para falar a verdade, eu não tenho uma resposta a respeito disso ainda. Mas uma coisa eu quero levantar aqui, tá? Uma coisa eu quero levantar aqui, gente. A verdade é que quando eu estou aqui comunicando com vocês, olho no olho, vocês estão vendo os meus olhos, vocês estão ouvindo a minha voz, a unção de Deus está entrando por aqui. Agora, se ao invés de eu estar aqui com a minha própria face, estivesse aqui com um avatar, com um bonequinho, você já perderia boa parte desta comunicação e da unção que Deus traz para nós. Então, o que eu penso é que todas essas realidades, você pode dizer: mas a igreja pode alcançar o jovem através disso. Mas será que Satanás não está usando disso como uma transição para cada vez mais roubar a unção e roubar aquilo que Deus quer fazer através da transmissão do evangelho, do olho no olho? Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos vivendo num período de engano. E, portanto, mais do que nunca, a igreja precisa orar a Deus para receber
espírito de revelação e de entendimento para combater este espírito de engano. Olha, a Lilian está dizendo, estude a palavra de Deus. Isso é muito importante. A Mônica está perguntando o que é um metaverso. O metaverso é uma palavra que se criou, tá, a partir aí desses desenhos, desses filmes de ficção em que mostram que existem vários universos, né? O multiverso. Aí criaram essa nomenclatura metaverso para que através da internet você crie uma realidade virtual. Ao invés de aparecer o Lamartine aqui, aparece o avatarzinho, o bonequinho do Lamartine falando com as pessoas. Já tem igrejas fazendo isso, batizando. De novo, eu não estou aqui dizendo que eu sou contra isso, porque eu acho que a igreja, se alcançar as pessoas, pode usar de qualquer que seja o instrumento, mas eu estou aqui fazendo uma pergunta, uma reflexão. Será que isso lá na frente não vai roubar completamente o desejo desses jovens de ouvir a palavra diretamente do pregador e só vão querer ver bonequinho? É óbvio que isso rouba a unção, é óbvio que isso não passa tudo aquilo que Deus tem. Por quê? Porque Deus deu para cada um de nós, né, o dom, a capacidade, a unção de transmitir a palavra. Então, eu confesso para vocês que eu estou um pouco assustado com isso tudo, e como Deus me levantou como um profeta para alertar a geração que nós estamos vivendo, a geração do fim. Deus tem falado comigo, você é um profeta que eu levantei nesta geração para abrir os olhos da minha igreja sobre o que está acontecendo no mundo espiritual, especialmente sobre a volta de Jesus. Bom, agora, gente, eu quero entrar na questão dos sinais da vinda de Jesus. E eu quero falar para vocês sobre 4 sinais grandes que estão acontecendo nos nossos dias. E agora você preste atenção, por quê? Porque Deus vai falar muito com você, tá? O primeiro sinal é esse que eu estou falando com vocês até agora, é o engano. Mateus 24, 4 e 5 diz assim: e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Se Jesus advertiu sobre o engano, é porque virá o engano. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Gente, existem muitas pessoas que disseram que são Cristo. É verdade. Mas quando ele está se referindo àqueles que virão dizendo, eu sou Cristo, não são simplesmente as pessoas que de alguma maneira vão dizer, eu sou Messias. Porque a palavra Cristo significa ungido, o rei, aquele que vem para resolver a situação. E muitos vieram propondo isso. E um dia virá o próprio anticristo, que vai ser aquele que vai ser elencado, elevado no mundo como o líder do mundo, que vai, obviamente, trazer as soluções para o caos que vai estar acontecendo no mundo naquele período que vai ser chamado na Bíblia de tribulação, ou grande tribulação, que é a segunda metade. O anticristo, ele virá como aquele que é a solução, a resposta para as orações das pessoas do mundo. E a Bíblia diz que porque não creram na verdade, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. E o que está acontecendo hoje é isso, gente. O mundo está rejeitando o Evangelho, o mundo está olhando para o Evangelho como algo politicamente incorreto, e quanto mais as pessoas rejeitam a Jesus, quanto mais rejeitam o Evangelho, mais suscetíveis ficam ao espírito de engano. E o engano está crescendo, o engano está se avolumando, até chegar a um ponto, gente, em que as pessoas vão clamar pelo anticristo. E ele virá. O segundo grande sinal que Jesus citou são as guerras entre nações. Mateus 24, 6 a 7 diz, e certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Nesse momento em que nós estamos vivendo, existem alguns focos de guerras que podem levar a uma guerra mundial. Essa semana, pela primeira vez, o Irã declarou que ele está muito próximo de fazer uma bomba atômica. A gente sabe que oficialmente eles estão enriquecendo urânio a 60%. Mas os cientistas dizem que de 60% para 90%, que é a quantidade necessária para se fazer uma bomba atômica, é um pulo, é muito fácil.
E eles, pela primeira vez, eles admitiram que eles estão muito próximos de criar uma bomba atômica. Agora, por que eles estão fazendo isso? Porque, gente, sabe aquela história de um gato subiu no telhado? Conhecem, né? A piadinha, né? Diz que o Manuel falou pro Joaquim, falou, Joaquim, acho que o Joaquim deixou o gato com o Manuel, né? Pra ele tomar conta e foi viajar. E aí ele escreveu uma carta, o Manuel escreveu uma carta pro Joaquim, Joaquim, o seu gato subiu no telhado. Aí daí uns dias ele escreveu uma outra carta dizendo, olha, o seu gato caiu do telhado. E na terceira carta ele falou, o seu gato morreu. Então essa história do gato que subiu no telhado, eles estão avisando, gente. Por quê? Porque o palco está se formando. A Rússia guerreando contra a Ucrânia. E a gente pensava que isso aí ia acabar logo, mas não está acabando. A Rússia está estendendo a guerra, invadindo áreas da Ucrânia que não tem nada a ver com a parte leste, que eles dizem que eram os territórios, vamos dizer, russófilos, né? Mais afeitos à Rússia, que falam russo e são ligados à Rússia. Esses territórios separatistas já foram tomados, mas eles já estão invadindo outras áreas. Agora, para que a Rússia possa continuar a guerrear, para não quebrar economicamente, ela tem o apoio de quem? Ela tem o apoio da China. E a China é que está garantindo, olha, pode continuar, porque eu estou te dando backup aqui. E o Irã também está defendendo isso. Gente, a OTAN confrontando a Rússia. Quando se fala de OTAN, são as nações da Europa, mas quem realmente importa ali são os americanos. Agora, por outro lado, gente, a China está só esperando para ver o que vai acontecer. Por quê? Porque ela quer um precedente para fazer exatamente a mesma coisa com Taiwan. A diferença é que Taiwan é de importância vital para os Estados Unidos. Se a China invade Taiwan, vai haver guerra. Porque agora, por exemplo, os americanos estão mandando armas, estão mandando dinheiro, mas não estão mandando soldados americanos confrontar a Rússia. Agora, se a China invade Taiwan, e os especialistas dizem que em 5, no máximo 10 anos, a China vai invadir Taiwan. E por que ela quer invadir Taiwan? Porque, gente, se os americanos, que tem uma base lá fantástica, né, com porta-aviões, com bombas atômicas, com mísseis, se houver uma guerra da China com os Estados Unidos trancam o mar da China. E aí simplesmente a China não consegue mais sair para comercializar. Então, por isso é tão importante que a China domine e tome Taiwan. Só que se a China entrar em Taiwan, os próprios americanos vão entrar na guerra e é guerra mundial. Então a gente está vendo essas guerras e rumores de guerra. Mas isso que tem a ver com o Irã? O Irã, gente, por sua vez, está doido para ter um pretexto para invadir Israel. Então, eles estão começando a mostrar as garras. Eles estão começando a dizer, olha, o gato subiu no telhado. Eu posso fazer, porque o Irã sempre negou. Não, nós estamos enriquecendo só para ter energia atômica, não é para bomba atômica. Agora, pela primeira vez, eles estão dizendo, estamos muito próximos de poder realmente confeccionar uma bomba atômica. Sabe-se lá se já não tem. Então, isso está acontecendo como sinal nesse momento da volta de Jesus, gente. Guerras e rumores de guerra. Esse foco, os blocos estão sendo formados. Na Europa, OTAN contra a Rússia, por conta da Ucrânia. Mas na verdade é muito mais do que isso. É a OTAN querendo impedir o avanço da Rússia. E os americanos, como o maior xerife do mundo, estão ali. São a razão porque a Rússia não entra, não vai pro pau e não entra contra a Europa inteira. Porque tem do outro lado os americanos. Mas os americanos, por outro lado, têm uma economia que está sendo enfraquecida. Quanto mais os americanos se enfraquecem, mais o outro bloco, o bloco da Rússia, da China e do Irã crescem, gente. E os americanos enfraquecendo, o que vai acontecer? Israel vai ficar à mercê desses inimigos. Mas ainda nós estamos vendo ali, vamos dizer assim, uma tentativa dos americanos de equilibrar a situação no Oriente Médio. O Biden está
lá no Oriente Médio, esteve em Israel e agora está falando com os países árabes, dos Emirados Árabes Unidos, falando sobre a importância de se juntarem contra o Irã. Por isso que esse acordo de paz com Israel está caminhando, que também é um sinal, gente, que a Bíblia mostra, um sinal de que está na hora de Jesus voltar, porque a gente sabe que o acordo de paz que vai permitir, por exemplo, a chamada solução de 2 estados, vai fazer com que Jerusalém se torne capital palestina e judaica, vai fazer com que o Monte do Templo tenha permissão, o povo judeu, de construir o 3º templo. Tudo isso, gente, já está no bojo das discussões. Ainda não está encaminhando de maneira mais, vamos dizer assim, profícua, mas não tenha dúvida que tudo isso vai culminar para isso. Então o que nós estamos vivendo, gente, são sinais muito evidentes. O primeiro, do engano. O segundo, guerras entre nações. O terceiro sinal são devastações. A Bíblia fala, haverá fomes e terremotos em vários lugares. A Bíblia fala também de pestes. Nós estamos vivendo isso, gente. Nós estamos vivendo sinais também na natureza, como, além de terremotos, estamos vendo calor extremo, não é? Incêndios, secas. Tudo isso está acontecendo, a natureza está gemendo, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Então, o cenário está sendo formado e tudo junto. E ainda, o quarto sinal é tribulações e perseguições. Versículo 9 diz, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Gente, isso aqui não é a grande tribulação ainda. Isso aqui é o princípio de dores. Mas nós estamos vendo os crentes sendo perseguidos no mundo, sendo decapitados, sendo mortos, sendo presos. E mais do que isso, tem aquela perseguição velada, né? E no mundo inteiro os crentes estão sendo vistos como um povo, sabe, politicamente incorreto. É incrível como hoje, cada vez mais, não só a mídia, como muitas vezes a justiça se levantando contra a verdade da palavra de Deus. Gente, não está muito distante o tempo em que ser crente vai ser um problema sério para as pessoas, de perseguição, de perda de emprego. Nos países que a gente sabe que são fechados, como China, como Irã, isso já acontece, né? Mas a gente sabe muito bem que isso está invadindo já para o Ocidente. A Europa, quando você fala que você crê em Deus, as pessoas olham para você e falam, que está louco? E aqui no Brasil, que é um país ainda conservador, a gente percebe esse viés terrível contra a igreja. As verdades de Deus sendo vilipendiadas, sendo negadas, sendo confrontadas. Não é isso? Então, gente, esses sinais da vinda de Jesus, eles estão muito claros. Agora, é muito importante que a igreja entenda o seu papel, porque a Bíblia diz que o anticristo não se revelará antes que 2 coisas aconteçam. Primeiro, a apostasia. E a segunda é antes que seja revelado o iníquo, né? Antes que aquele que o detém seja tirado. Quer dizer, para que seja revelado o iníquo, é o homem do pecado, filho da perdição, é necessário que aquele que o detém seja retirado. Quem o detém é a igreja e o Espírito Santo na igreja. Então, entenda uma coisa, hoje é tempo de nós buscarmos a revelação. Você que está me vendo, eu quero depois pedir que você compartilhe esse vídeo. Esse vídeo vai estar sendo publicado aqui no YouTube. Eu estou falando aqui no YouTube, nós estamos no Instagram, mas será publicado no YouTube. Compartilhe, comente, porque, gente, é incrível como a igreja está, sabe, está com letargia, com sono espiritual. Não, está tudo bem, não é nada disso. Desde que Jesus morreu, as pessoas estão falando que ele vem nessa geração. Queridos, isso daí Deus permitiu, por quê? Porque as pessoas tinham que ter a expectativa da volta de Jesus em cada geração, porque essa expectativa é que faz com que a gente busque a Deus, que a gente viva para Deus, que a gente se consagre para Deus. Agora, nenhum tempo que nós vivemos desses 2000 anos,
que a igreja viveu, nenhum tempo esses sinais estão tão claros e acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo num tempo de tecnologia. Daniel fala, as pessoas correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Nós estamos vivendo nesse tempo. Nós temos realidades no livro do Apocalipse que só poderiam se cumprir no tempo que nós estamos vivendo. Como, por exemplo, 200 milhões de soldados vindo do leste para invadir Israel. No tempo em que João escreveu o Apocalipse, não tinha 200 milhões de pessoas no mundo. E, no entanto, ele fala de um exército de 200 milhões de pessoas vindo pelo rio Eufrates contra Israel. Hoje isso já é possível. A leste de Israel é China. A leste de Israel são as nações árabes. Então, a gente sabe que esses juntos eles vão claramente formar um exército de 200 milhões de pessoas. A Bíblia fala também que quando as duas testemunhas forem mortas em praça pública, o mundo vai se alegrar e vai trocar presente. Como isso seria possível se não fosse num tempo de televisão, de internet? Então nós estamos vivendo esse tempo, gente. Então não tem mais tempo de brincar, agora é tempo de buscar a Deus, a revelação, para discernir o que está no mundo espiritual. Porque quando você anda na revelação, você não cai no conto do vigário, você não cai no espírito de engano. E eu percebo, eu prego a palavra e parece que as pessoas ouvem, têm comichão nos ouvidos. As pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem o engano, gente. Então não é brincadeira isso que eu estou falando para vocês. É muito importante que você se mova no sobrenatural, que você discirna o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem que ter ouvidos, tem que ter disposição, tem que dizer: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, revela a tua vontade. Se a igreja estiver andando no sobrenatural, o que vai acontecer, meu irmão? Sabe o que é? Milhões e milhões de almas salvas. Salvação, porque eu creio. Eu não estou aqui pregando, sabe, o destino de destruição só, não. Eu estou pregando o avanço da igreja, o poder da igreja de ainda conquistar o território que Deus vai dando. Enquanto estivermos aqui na terra, nós somos o reino de Deus aqui na terra. Enquanto estivermos aqui na terra, a igreja vai prosperar, a igreja vai avançar, as vidas serão salvas. Mas não vai ser, meu querido, não vai ser no lero-lero, não vai ser numa conversinha nas técnicas humanas. Gente, vamos combinar, nós precisamos de unção, precisamos de discernimento, precisamos de conhecimento da palavra. Nós não precisamos dessas coisas todas que o diabo coloca como substitutas da bênção de Deus. Então, você que está aí, muitas vezes acabrunhado, muita gente fala: pastor, por que eu estou sempre triste? Por que eu não... Eu pergunto: que igreja que você frequenta? Não, eu não estou indo em igreja nenhuma. Então está explicado, meu irmão. Está explicado, você está sendo roubado da unção, está sendo roubado da mentoria, está sendo roubado de um direcionamento, de um pastoreamento. É isso que está acontecendo com muita gente. Ouve a palavra na internet, se converte, mas não quer dar o próximo passo. E aí fica com as amarras que Satanás coloca sobre a vida da pessoa, entendeu? E não se liberta. Agora a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, busca Deus, busca a comunhão da igreja. As igrejas não são perfeitas. Não existe uma igreja perfeita porque os homens são imperfeitos. Mas, querido, a igreja é o projeto de Deus para a humanidade. Não existe um outro lugar onde você vai poder desenvolver melhor os seus dons espirituais, onde você vai crescer em estatura, em graça perante Deus e pelos homens, diante dos homens. Então, em nome de Jesus, se comprometa com o reino de Deus. Seja pastoreado. Sabe, leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, porque a revelação vem para aquele que busca. O próprio Senhor Jesus, quando ele ia pregar, ele curava, passava muitas vezes o dia inteiro curando, orando pelas pessoas, expulsando demônios, e depois ele despedia os discípulos e ia para o monte orar, porque ele, Jesus, precisava de Deus, de um momento com Deus. E os crentes querem viver uma vida sem comprometimento, sem oração, sem leitura. É assim, nós estamos cada vez mais vivendo e Satanás querendo entrar dentro da igreja, mas em nome de Jesus, ele não conseguirá, porque tem uma promessa de Jesus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Assim diz o Senhor.
Então, meu querido, você, igreja, levanta a tua cabeça, busca a Deus, busca a revelação do Espírito Santo de Deus, porque a revelação do Espírito de Deus é que vai te libertar. E toma cuidado com essas mentiras do diabo que estão entrando na igreja e muitas vezes no teu coração, na tua vida. Não acredite nessas lorotas de pessoas que prometem: faz isso aqui que eu vou te dar essa chave e você vai ficar rico. Não vai ficar rico, você vai ser enganado, você vai ser roubado. Cuidado com isso aí, isso é um engano. De novo, eu quero dizer, eu entendo que o papel de um coaching verdadeiro é o papel de treinar uma pessoa, ensinando de fato para ele quais são as atitudes corretas para ele melhorar na sua área específica. Mas esse tipo de coisa, olha, você vem aqui, faz isso aqui que você vai. Não vai. E outra, você não tem que buscar ficar rico, você tem que buscar ser excelente naquilo que você faz. Você tem que ser, se o teu negócio você é uma cozinheira, você tem um restaurante, seja o melhor que você puder ser. Rale, trabalhe muito, que a resposta disso vai ser que Deus vai abençoar as obras das suas mãos. A Bíblia diz que o indivíduo que quer ganhar dinheiro fácil, esse dinheiro vai embora fácil também. Mas que o indivíduo que trabalha duro, esse prosperará, esse acumulará riqueza. Então, gente, nada demais o indivíduo querer prosperar na sua vida profissional, no seu negócio. Deus espera que você prospere. O que tem de errado é você acreditar que isso é a razão da tua alegria, que isso é o motivo da tua vida. E eu fico triste quando as igrejas, ao invés de pregar contra o pecado, ao invés de pregar o nome de Jesus, ficam pregando outras teologias, ficam pregando outra coisa. Gente, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. É a boa notícia da salvação, a salvação para os pecadores. O que é o Evangelho? É o reino de Deus na terra. E o que é o reino de Deus na terra? É paz, é justiça, é prosperidade no Espírito Santo. Mas é essa a nossa mensagem, a mensagem da verdade que liberta, gente. Que liberta. O mundo está com fome, o mundo está com sede. Dá o teu coração para Deus. Dá o teu coração, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, meu querido, essa é a palavra que eu quero trazer para vocês. Precisamos de revelação para discernir os enganos, para discernir aquilo que entra sorrateiramente na vida da igreja. Porque quando o diabo ele introduz na tua vida um espírito de engano, ele começa a te roubar a partir daquele momento, para que você saia do propósito de Deus. E ao sair do propósito de Deus, você terá saído do caminho que te dá não só felicidade, mas relevância e, sobretudo, que traga a unção de Deus para a tua vida.